Tiriri, tororó. E aí, galera querida, dos meus 2 terceiros anos, o B e o C. Essas duas turmas me fazem feliz no momento que eu entro, porque eu me sinto muito bem. E quando vocês faltam, eu fico triste, porque sei que vocês estão deixando de aprender, seja a geografia ou qualquer outra disciplina. Então não vamos faltar, gente. Vamos se empenhar mais. Estamos próximos já do Enem e eu quero que vocês todos tenham o privilégio de estudar na Universidade Federal de Sergipe, para que vocês tenham um projeto de vida concretizado e realizado. É assim? Esta semana eu iniciei com vocês a geografia dos continentes. Então ontem nós finalizamos a nossa aula revisando para a prova. E como eu havia prometido, hoje eu estou aqui produzindo nosso pequeno vídeo aula. Antes, porém, peço que ao assistir o vídeo aula, faça um comentário, diga lá um sinalzinho que gostou, e quem não está inscrito no canal, ajude aí a desenvolver o meu canal. Hoje, em relação às leituras da Bíblia, hoje o Evangelho é de Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. Quem tiver um tempinho, faz a leitura, porque o Evangelho é uma leitura importante para o nosso aprendizado. Sobre a nossa prova, sobre a geografia, eu iniciei dizendo que o nosso planeta Terra tem uma idade em torno de 4,5 bilhões de anos, e aí nós citamos as áreas, está na apostila. Qual o continente de maior área? O continente asiático. Qual o continente de menor área? A Oceania. Então nós citamos lá, continente de maior extensão, Ásia. E o último, a Oceania, e nós temos a sequência na apostila de vocês. Outro ponto, nós falamos sobre a população do planeta Terra. O planeta Terra tem 7,7 bilhões de habitantes, não é assim? E aí a gente falou, será se esse 7,7, a velocidade de chegar a 10 bilhões é a mesma? E a gente disse que não, porque hoje o acesso aos meios de comunicação, a escola, levam as pessoas a pensarem 2 vezes em ter muitos filhos. Assim sendo, a gente colocou que hoje, número de 2020, né, porque essas contagens, o planeta Terra, com seus 7,7 bilhões, o continente asiático é o mais populoso, e a Oceania é o menos, e a Antártida não tem ninguém. E dentro desta Ásia, nós temos os 2 países mais populosos, que é a China e a Índia, a gente viu. Outro item importante sobre essa questão dos continentes, ele fala sobre as relações econômicas dos continentes. Então, gente, olha, o continente africano, nós sabemos que é o continente mais problemático dos problemáticos. Agora, somente o continente africano tem miséria? Somente o continente africano tem pobreza? Não. Então, todos os continentes têm problema. Agora, onde é que eu tenho o maior percentual de problemas? No continente africano, no tocante à população. Mas eu não posso afirmar que somente a África tem problema. Estaria errado, certinho? Outro item importante, a gente trabalhou. Hoje nós temos 5 grandes massas continentais. Mas foi sempre assim? Não. Até 300 milhões de anos atrás, a Terra era uma bola e esta bola era compacta. Este supercontinente, esta bola compacta, nós chamávamos de quê, pessoal? De Pangeia. E o que é Pangeia? A Terra junta. Então, há 300 milhões de anos para cá, a Terra começou o processo de separação e divisão, que a gente chamou de movimentação das placas tectônicas. E a gente viu que a Índia, o continente americano, parte leste, se encaixa no continente africano. Então, qual o nome do super grande continente há mais de 300 milhões de anos atrás? A Pangeia. Esta Pangeia, de 300 milhões de anos passados para cá, passou a subdividir, criando 5 grandes massas continentais, não esqueçam. Nós também estudamos a forma como o mundo foi subdividido dentro do contexto do interesse geoeconômico. Dentro do interesse geoeconômico, nós temos o velho mundo, o novo mundo, o novíssimo mundo e a Antártida. Quem foi que protagonizou este modelo de divisão do mundo? É só lembrar, o mundo europeu. O mundo europeu divide o planeta em velho mundo,
novo mundo, novíssimo mundo e continente não explorado. Então essa divisão que a gente viu no quadro é uma divisão eurocêntrica. É uma divisão eurocêntrica, não esqueçam, minha galera querida. Outro ponto importante que está na prova amanhã, fala sobre a localização dos continentes. Gente, veja, o continente americano está no hemisfério norte e no hemisfério sul. O continente europeu está no hemisfério norte. O continente asiático está no hemisfério norte e uma partezinha no sul. A Oceania somente no sul e a Antártida somente no sul. Então, qual é o continente que tem terra nos 4 hemisférios? Qual o continente que tem terra nos 4 hemisférios? O norte, o sul, o leste e o oeste. É o continente africano. Lembrar que a África divide-se em África saariana e África subsaariana. A África saariana é a África do deserto e dos povos brancos e da religião islâmica. A África subsaariana é a África negra e da religião ou das crenças que a gente chamou de feitiçaria. Então, o único continente que tem terra nos 4 hemisférios é o continente o que, galera? Africano, não esqueçam. Outro ponto que nós trabalhamos aí foi a questão da xenofobia. Pós Segunda Guerra Mundial, eu expliquei isso na sala, a população africana migra em massa para o continente europeu. Então, quem é que fornece mão de obra desqualificada e problemática para a Europa? Isso no pós-guerra, o mundo africano. Quem é que recebe? O mundo europeu. O mundo europeu se moderniza, mecaniza e começa a perceber que esta mão de obra não era necessária para. Então, eles começam a praticar a famosa xenofobia. Então, qual é o continente que mais pratica xenofobia aos povos que lá chegam? O continente europeu, não esqueçam, galera. E aqui, importantíssima, fala sobre algumas curiosidades sobre os nossos continentes. Então, aqui nós temos várias curiosidades. Então, a América do Sul, chamada de América Latina, foi a última fronteira colonial do planeta. E a gente sabe que não, né? Então, a América do Sul foi o último local a ser colonizado do mundo? Não. Gente, qual foi o último continente colonizado? Foi o continente Oceania. Qual o último continente colonizado? Foi a Oceania. Então, a América do Sul, a América Latina, não foi. Entendeu? Então, isso aí é importante. Outro item interessante, fala, gente, dê uma olhada no formato dos continentes. Então, qual a forma, o desenho do continente americano? O desenho do continente americano, ele forma parecendo um triângulo. É um continente meio alongado no sentido norte e sul. O continente americano, ele tem meio alongado no sentido norte e sul. A América, ela divide-se em 3 grandes partes, a América do Norte, a América do Sul e a América Central. A América do Central, ela é ligada ao Norte e ao Sul, através do que a gente viu? Do Istmo. O Istmo que liga a América do Norte, a América do Central, a América do Norte e a América do Sul. E nesse Istmo nós citamos o Panamá. A leste do Istmo nós temos as ilhas, e aí nós citamos a ilha de Cuba, não esqueçam. E finalizando, aqui ele também fala sobre os continentes, os planetas, os 6 continentes que nós temos, né, o nosso planeta Terra, e fala sobre os nossos 6 grandes continentes. Então, desses continentes, qual é o que não tem ninguém e por quê? A gente já viu. Qual o continente que não tem ninguém e por quê? É o continente Antártida. Antártida é um vazio demográfico pela questão do gelo. Então, galera, essa é a minha revisão para a nossa prova de terça-feira. Valeu, bom sábado e não esqueça de fazer a leitura lá no Evangelho, Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 12. Valeu!